E uma obra inacabada no começo da W3 Sul está atrapalhando a vida de quem passa pelo local. A reforma foi iniciada pelo GDF e a denúncia é de que o governo teria abandonado o canteiro e repassado a responsabilidade para um shopping da região central. Enquanto o jogo de empurra não chega ao fim, pedestres precisam redobrar a atenção. A vida de motoristas e pedestres que passam por esse shopping da cidade não tem sido fácil. Além de terem diminuído uma faixa da pista, a calçada está inacabada. Hoje nós estamos tendo um transtorno, quer dizer, os usuários de veículos, os motoristas estão tendo um transtorno com engarrafamentos excessivos na região, dificultando não só a entrada dos veículos na garagem do shopping, assim como a saída dos veículos da garagem do shopping. Mas se engana quem pensa que a culpa é do shopping. O Carlos afirma que o GDF começou as obras de uma hora para outra e colocou o shopping como responsável por finalizar o projeto com o concretamento da calçada. Num sábado, a equipe do GDF executou essa obra, essa ampliação da calçada e, consequentemente, a redução de uma faixa de veículo. E nós mantivemos contato com eles e eles disseram que a gente teria que concluir o serviço fazendo a concretagem. Como nós não tínhamos previsão orçamentária para fazer esse serviço e como esse serviço teria que ser feito no período natalino, onde tem a maior, vamos dizer, fluxo de pessoas e veículos no shopping, nós conversamos para executar isso em janeiro, quando a gente tiver recurso suficiente para fazer essas obras de finalização. Existem pessoas que aprovam a obra, mas a grande maioria não vê com bons olhos. Agora ficou difícil nós estacionar aqui, porque aí uma empresa dessa vem e toma a metade do asfalto e nós. Eu achei que dificultou o trânsito aqui e não está resolvendo o problema do pedestre. Mas todos concordam que essa não é a melhor época do ano, não apenas em função das festividades, mas também por conta das chuvas. A gente tem andado na lama mesmo. A Nova Cap informou que as obras da S3 começaram no primeiro semestre deste ano e fazem parte da ampliação de ciclovias. O projeto inclui obras de paisagismo nos setores comercial sul e nas quadras 900, 700, 300 e 100, também da Asa Sul. O valor do contrato é de mais de 7 milhões de reais e a previsão é que a reforma seja concluída em fevereiro de 2017. Agora, o projeto de paisagismo até pode deixar o local mais bonitinho, mas o fato é que a pista que tinha 3 faixas de rolamento agora só tem 2 e haja reclamação. Exatamente. Olha, assim, eu não aguento essa burocracia, né? Quer dizer, deve ser um sujeito chamado Anta, o autor desse projeto, que é impressionante. Você vê em 3 vias naquela região ali, onde há um intenso movimento, o tráfego ali de veículos é intenso, de repente estreita para 2 vias, assim, de uma hora para outra. O que eles falam de obras de urbanização e de paisagismo é só cimento. É um projeto feio, uma coisa que está lá, ficou abandonada durante meses ali naquela região do Hospital de Base, né, entre o setor comercial sul e o Pátio Brasil. Você vê uma coisa claramente feita, de maneira apressada ou por amadores. Parece coisa talvez de amadores em projeto. Aliás, o GDF é o rei desse negócio, né? Há diversas vias aqui no Distrito Federal que são conhecidas exatamente por esse súbito estreitamento. Você vê em 3 vias, ela vira uma. É o caso daquela via que sai do aeroporto e passa ali por baixo do balão da Dona Sara. Sai de 3 vias para uma, né? E provocando, portanto, ajudando ou estimulando ou criando condições nefastas para a ocorrência de acidentes. É vergonhoso que o GDF, que um governo, né, precisa tomar decisões ponderadas, né, produto de projetos muito bem pensados e não uma coisa tão apressada e amadorística quanto essa que vemos. É mais uma presepada da Nova Cap. E a redução na pressão da água continua. Desde as 7 horas da manhã de hoje, os moradores do Parkway, Candangolândia e Núcleo Bandeirante entraram na lista da CAESB. A medida não atinge hospitais e centros de saúde. E o programa de redução de água teve início no dia 23 de novembro. Ao todo, 15 cidades abastecidas pelo reservatório do Descoberto foram atingidas até agora. A CAESB prevê uma economia média de 5% a 10% no consumo.
Nesta quarta-feira, o descoberto registrou nova alta e está em 24,37% e Santa Maria em 42,49%. E nem deu tempo de comemorar a aprovação da PEC do teto de gastos e o governo já está focado agora na reforma da Previdência. A Comissão de Constituição e Justiça começa a discutir o parecer do deputado Alceu Moreira hoje à tarde. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque esse vai ser um grande desafio, né, Renata? Mais um grande desafio que o governo tem pela frente. O governo sabe disso. O próprio presidente Michel Temer já disse em algumas ocasiões que é uma medida impopular e que é preciso coragem para enfrentar medidas impopulares que, segundo ele, se nada for feito com relação à reforma da Previdência, o governo não vai ter dinheiro para bancar essa previdência e por isso é necessário realmente. Então, essa etapa na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo, é a etapa inicial. Os deputados vão analisar ali se o projeto é constitucional. A previsão é que seja aprovado entre hoje e amanhã e em seguida, ainda antes mesmo do recesso, a ideia é que seja criada a comissão especial para analisar, mas é claro que esse ano não vai ter tempo hábil para nada. A expectativa do governo é aprovar essa reforma da Previdência no primeiro semestre do ano que vem. Como a gente diz, é de fato uma medida impopular, mas o governo tem uma maioria ampla, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Para você ter uma ideia, o próprio ministro da Fazenda já conversou hoje com o Centrão, com os deputados, se encontrou hoje com deputados ali do Centrão, está almoçando com os senadores. Então, essa articulação, né, já terminou a articulação da PEC, já iniciou essa articulação aí com relação à reforma da Previdência. Então, a expectativa é, de fato, aprovar, mesmo sendo uma medida impopular, aprovar essa reforma. É a reforma mais profunda da Previdência, desde a Constituição de 88, ficarão de fora, pelo menos neste primeiro momento, aí os servidores das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros militares também. Por outro lado, o governo a expectativa é que o governo anuncie ainda esta semana as medidas, né, para ativar a economia. São 8 medidas, focando, acima de tudo, a geração de empregos. Então, é isso. O foco também está nesse sentido aí, trazer melhorias para a economia do país, que é o que todos nós esperamos, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Medidas importantes a gente vai acompanhar. Olha, morreu agora há pouco, no fim da manhã, em São Paulo, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, um dos religiosos mais importantes do país, que teve atuação destacada contra a ditadura militar. Tinha 95 anos, 76 dos quais dedicados à Igreja Católica. Internado desde 28 de novembro com problemas pulmonares, o quadro de saúde se agravou e ele passou os últimos dias na UTI. A morte de Dom Paulo foi comunicada em nota oficial do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. A cobertura completa você acompanha logo mais às 7h20 da noite no Jornal da Band. Morre um herói da luta contra a ditadura. Sem dúvida nenhuma. Dom Paulo Evaristo Arnes teve um papel fundamental no enfrentamento ao regime militar, ao período de ditadura que vivemos aqui no Brasil. Eu estava em São Paulo por ocasião do falecimento do jornalista Vladimir Herzog, que foi assassinado nos porões da ditadura. Houve naquela ocasião um culto ecumênico na Catedral de São Paulo e a ditadura agiu no sentido de tentar impedir que as pessoas chegassem, mas isso foi impossível, as pessoas chegavam, as multidões mesmo, para essa missa de solidariedade à família de Vladimir Herzog e contra a ditadura. A polícia chegou, tocou o terror e o Dom Paulo Evaristo Arnes acolhia na sua igreja exatamente não só os mais pobres e desamparados e desfavorecidos, mas ele inaugurou na Igreja do Brasil a proteção aos perseguidos pela ditadura. Então foi um homem notável, de uma coragem, ele tinha uma delicadeza, eu até conheci pessoalmente, ele tinha uma delicadeza no trato comovente, mas de uma firmeza de caráter, de uma coragem extraordinárias mesmo. O Brasil fica muito pior sem Dom Paulo Evaristo Arnes. E a seguir, quarta é dia de Minha Brasília. Hoje, Daniel Zucco vira carona. Você vai ver quem é o motorista no próximo bloco do Band Cidade.